Rede Globo apresenta Globo Repórter. A morte do escritor, jornalista e homem político Glauber Rocha, o maior criador e propagandista do cinema novo brasileiro, provocou uma onda de homenagens ao artista no Brasil e no exterior. Nos Estados Unidos, o maior exibidor cinematográfico independente, Dan Talbot, anunciou que seu mais novo cinema se chamará Glauber Rocha. O ministro da Cultura de Cuba, num telegrama à família do cineasta, afirmou que a obra de Glauber enriqueceu a cultura latino-americana. O presidente Figueiredo enviou o telegrama de pêsames à viúva do artista. O Senado realizará uma sessão em homenagem ao cineasta. Em várias cidades do país, os filmes de Glauber voltaram ao cartaz. Essas e muitas outras manifestações desde o velório mostram o respeito e a admiração que a obra e a figura de Glauber conquistaram através de 15 filmes, 3 livros e centenas de artigos em jornais e revistas. Admirado e atacado em vida, polêmico por excelência, Glauber dissolveu todas as diferenças num momento de magia. Essa magia que lhe era tão cara a partir do instante em que sua morte foi anunciada. Maurício, diga uma cena atrás, estou solitário, com câncer. Diga aí, Maurício, negócio dramático. Quase chorando. Impostos! 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 Você concorda, Pitanga? Não estou ouvindo você, Pitanga. Eu vou seguir dizendo. Alto, Pitanga! Trabalha, cambada de besta, trabalha! Preto veio pra essa terra foi pra sofrer. Trabalha muito e não come nada. Menos eu que sou independente. Já larguei esse negócio de religião. Candomblé não resolve nada, nada não. Pode vir até aqui, depois vai pro fundo outra vez, faz umas 2 ou 3 evoluções até dar o negócio. Vamos lá! Não, pega o vento, fica bom, tudo bem, a gente fica um pouquinho. Atenção! Silêncio aí nas plateias circulares. Vai, Roberto, solta. Som! Vão descer em anjo com as espadas de fogo, anunciando o dia da partida e abrindo nosso caminho nas veredas do sertão. E o sertão vai virar mar, e o mar vai virar sertão. O cineasta Glauber Rocha morreu por volta das 9 horas da manhã, aqui na Clínica Bambina, no bairro de Botafogo, no Rio. Ele esteve internado durante 18 dias no hospital de Lisboa e chegou ontem pela manhã ao Rio. Ele foi trazido do aeroporto numa ambulância direto aqui para a clínica. Segundo um boletim médico distribuído à imprensa, Glauber Rocha chegou sem diagnóstico certo e em precárias condições. Ele estava com infecção pulmonar grave e outras complicações. Talvez um incidente crítico, assim, a primeira coisa que tenha acontecido tenha sido aqui em casa. Estava o Jorge aqui, isso há quase um mês, mais ou menos, no almoço. Jorge, Márcio Souza estava aqui, por acaso hospedado comigo. E nós chamamos logo, porque era um almoço de amigos aqui, não era festa, não era nada, uma feijoadazinha que eles davam ali para coisa de brasileiro no exterior mesmo. E Glauber veio, e com a cor muito macilenta, muito terrosa, assim, e ofegante aqui. Nós comentamos isso, eu disse, você está amarelo. Ali na cozinha, ele ficou preocupado com isso, ele fez assim, disse, olha aqui, aí estava realmente, não tinha sangue nenhum. Eu disse, rapaz, você está anêmico, você precisa se tratar. Mas para mim, inclusive, não é nada fácil essa entrevista agora, nesse momento. É bastante difícil, tá? Este sábado, não? 3 dias, né? Mas estamos vivendo dias muito amargos. Glauber não há substituição para o Glauber Rocha. Em termos políticos, em termos culturais, em termos artísticos, não há substituição para o Glauber. A morte do Glauber é uma morte política, é uma morte cultural. O Glauber morreu de desgosto por ver o país dele
com sua cultura fragmentada, superficializada, destruída por influências estrangeiras e por influências de todo tipo. A Embrafilme vai prestar o cinema brasileiro, através da Embrafilme, vai prestar essa última homenagem ao Glauber. Enfim, outras virão, mas enfim, essa última com o corpo presente, que é a documentação, como você bem disse, como ele fez com o Di Cavalcanti. O corpo do cineasta Glauber Rocha, que morreu hoje de manhã numa clínica em Botafogo, no Rio, está sendo velado aqui no Parque Lage, porque foi aqui que ele rodou o filme dele, Terra em Transe. Criaram a mística do povo, mas o povo não vale nada. O povo é cego e vingativo. Se derem olhos ao povo, o que fará o povo? Onde está a sua consciência? Que você me nasce todo ouro do mundo! Estamos podres pelos crimes que cometemos. E você cometeu. A própria imprensa cinematográfica brasileira é muito desinformada sobre o cinema em geral, né? E particularmente sobre o meu trabalho, que é muito deturpado. Eu parto do princípio que o público brasileiro nem conhece o meu trabalho, muito menos a crítica. Quer dizer, apenas uma minoria de pessoas conhece os meus filmes aqui no Brasil, que são muito mais conhecidos fora do Brasil, infelizmente para mim, para os brasileiros, mas são muito mais conhecidos, seriamente conhecidos. E a que você atribui isso, Glauber? Eu atribuo isso à campanha chamada conspiração da mediocridade, de um lado, a intolerância política, de outro lado, a burrice, de outro lado, e essa coisa miserável da sociedade brasileira, que é a inveja, a mesquinharia, ou seja, coisas próprias do subdesenvolvimento cultural. Eu sou um homem pobre, um operário. Sou presidente do meu sindicato. Estou na luta das classes. Acho que está tudo errado. E eu não sei mesmo o que fazer. O país está numa grande crise e o melhor é aguardar a ordem do presidente. Estão vendo que é o povo? Um imbecil, um analfabeto, um despolitizado. Já pensaram Jerônimo no poder? Um momento, minha gente! Um momento!
Eu vou falar agora. Eu vou falar. Com a licença dos doutores. Seu Jerônimo faz a política da gente, mas seu Jerônimo não é o povo. O povo sou eu, que tenho 7 filhos e não tenho onde morar. Esse maluco sou eu. Le cinéma nouveau, c'est moi. Le cinéma novo, l'état, c'est moi. Quer dizer, eu inventei isso na Bahia. Entendeu? Quem for fazer a pesquisa histórica vai ver exatamente o que aconteceu. Glauber Rocha, que nasceu em Vitória da Conquista, na Bahia, a 14 de março de 1939, mudou-se ainda menino para Salvador, onde estudou no Colégio 2 de Julho. Encontro com Glauber Rocha foi durante um período de ginásio, então era no Colégio 2 de Julho. Nós tínhamos uma visão cultural das coisas, mas nós tínhamos uma visão infantil, num ambiente repressor e bíblico. Então foi a época que nós fomos para o Colégio da Bahia, então encontramos um ambiente muito mais livre. E a grande não é brincadeira, é coisa séria. Teremos hoje audiência com o diretor do colégio às 3 horas. E mais as aulas práticas aí que a gente vê, na verdade, essas aulas práticas que existem aí não são as aulas que nos interessam. A gente vê aí que nada de laboratório é aparelhado. Encontramos 2 outras pessoas que tinham praticamente a mesma ideia, mas com uma visão muito mais anárquica. Eu não sei se era anárquica, mas muito mais imediata de realização, que era Paulo Gil Soares e Fernando da Rocha Pérez. Glauber conseguiu aglutinar a sua geração e envolvê-la dentro do mais correto momento de política cultural no Brasil. Aí nós começamos a entrar já no processo de aliciamento cultural. Então qual era o caminho? Primeiro fundar uma revista, que fundamos uma revista Mapa. Criamos um processo de poesia teatralizada que era a jogralesca. Tudo isso era calcado num espírito nacionalista que tinha como, vamos dizer assim, como cabeça Mário de Andrade, que é o resultado também da criação da nossa editora, que era a Macunaíma. Com 18 anos, Glauber começou o seu primeiro filme, O Pátio, um curta-metragem experimental. A atriz do filme foi Helena Inês, com quem ele se casou. Um dos filmes menos conhecidos de Glauber é Cruz na Praça, um curta-metragem rodado em torno da cruz existente na Praça do Terreiro de Jesus, em Salvador. A Bahia foi talvez a fonte de inspiração de grandes homens em todo o Brasil, mas foi a fonte certamente de inspiração de Glauber.
Abé, Adaba, Colombiejó. Era no 2 de julho. A pugna imensa travara-se nos cerros da Bahia, e o anjo da morte, pálido, cozia uma vasta mortalha em Pirajá. Neste lençol tão grande como um pedaço roto do infinito, o mundo perguntava, erguendo um grito, qual dos gigantes morto rolará? Arte é, aliás, símbolo, metáfora. A arte é a dimensão do sonho, é a dimensão anárquica, entendeu? Da matéria onírica. Esse homem aí era um cineasta espetacular, viu? E que honrou muito a Bahia, foi uma grande figura. E a Bahia tinha que homenageá-lo. E assim vocês vão ver no futuro a história de uma grande vida que foi desse cineasta Glauber Rocha. Glauber foi o gênio da sua época. E a coincidência é grande. Castro Alves está ali, cantando os seus versos. E aqui está o Cine Glauber Rocha. Você vê que até nisso eles estão juntos. Que a Bahia tem na Europa uma projeção tão grande quanto o Brasil, quer dizer, por isso mesmo que ele pertence, quer dizer, para as pessoas que estudam mais o Brasil, o sujeito fala em Brasil e fala na Bahia. O Sadu, em 62, quando viu O Pagador de Promessas em Cannes, onde o filme ganhou a Palma de Ouro, tinha escrito aquele artigo que ele falava a fervilhante Bahia, era buionante Bahia. Ele tinha estado aqui 2 anos antes. Exatamente isso. Quer dizer, antes é um lugar onde a literatura do Jorge Amado é muito conhecida, a música, a tradição. Por exemplo, eu encontrei o Jean Renoir ultimamente no Festival de Montreal, no Canadá, e ele me falou horas sobre o barroquismo baiano. Não quer dizer, o Renoir tinha visto Terra em Trânsito e me disse, foi filmado na Bahia? Eu disse não, é como se tivesse sido filmado porque tem as colunas barrocas, tem os movimentos de câmaras, lembram as igrejas barrocas e tal, quer dizer. E foi inclusive onde eu descobri que mesmo tendo feito um filme fora da Bahia, eu tinha ficado baiano, né, culturalmente. Com o primeiro longa-metragem, Barra Vento, Glauber ganhou seu primeiro prêmio internacional na Tchecoslováquia. E foi só com esse filme que o público tomou conhecimento do diretor, que aos 22 anos já era o mais polêmico do Brasil com suas teorias sobre o cinema novo que estava nascendo. Candomblé não resolve nada, nada não. Precisamos é lutar, insistir. Nossa hora está chegando, irmão. Mãe do Glauber Rocha. Glauber já morava no Rio quando foi para o sertão da Bahia filmar Deus e o Diabo na Terra do Sol, a história de um vaqueiro dividido entre o misticismo e a violência. O homem não pode ser escravo do homem.
O homem tem de deixar as terras que não é dele e buscar as terras verdes do céu. Quem é pobre vai ficar rico no lado de Deus. E quem é rico vai ficar pobre nas profundas do inferno. E nós não vai ficar sozinho, porque meu irmão Jesus Cristo mandou um anjo guerreiro com sua lança para cortar a cabeça dos inimigos. Estou condenado, mas tenho coragem. Entrego minha força ao meu santo para libertar o meu povo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os cineastas me traíram. Você entende? Todos me traíram. Eles não perdoaram eu ter feito Deus e o Diabo na Terra do Sol aos 23 anos de idade. Jurando em 10 igrejas, sem santo padroeiro, Antônio das Montes, matador de Cangaceiro. Homem nessa terra só tem validade quando pega nas armas para mudar o destino. Não é com o rosário não, Satanás. É no rifle, no punhal. Mentira! 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 Ele não disse que eles laganjem na sua cabeça? Realmente as ideias deles eram incríveis. Tanto eram que modificou totalmente o cinema brasileiro. O cinema brasileiro tem antes do Glauber Rocha e depois do Glauber Rocha. Se entrega por isso, eu não entrego não. Só passarinho, se entrega por isso, eu não me entrego não. Não me entrego ao tenente, não me entrego ao capitão. Eu me entrego só na morte, parabéns na mão. Se entrega por isso, eu não me entrego não. Eu não sou passarinho pra viver lá na prisão. Se entrega por isso, eu não me entrego não. Eu não me entrego não. Não me entrego ao capitão. Me entrego só na morte, de parabéns na mão. Se entrega por isso. Se entrega, Corisco! Eu não me entrego ao tenente, não me entrego só na morte, de parabéns na mão. Se entrega, eu não me entrego, não, me entrego só na morte, de parabéns na mão. Vai forte, seus poderes do povo! Só raiar, mataram um turista, balearam Dadá. Barreia, barreia, pouco, barreia até só raiar. Mataram um curisco, balearam Dadá. Nós éramos muito amigos, Glauber e eu me sinto francamente culpado como amigo dele por não ter feito mais por ele nesses anos em que nós sabíamos que por uma série de motivos ele estava se autodestruindo. Ele tinha gênio. Mesmo nos piores filmes dele, essa assinatura de gênio estava sempre presente. O cinema brasileiro não existiria sem Glauber Rocha. E o Brasil ficou muito, muito pobre sem ele. O sertão vai brilhar e o mar vira sertão.
sertão vai me amar, e uma mira sertão. Tá contada a minha história, verdade, imaginação. Espero que o senhor tenha tirado uma lição, que assim mal dividido esse mundo anda errado, que a terra é do homem, não é de Deus nem do diabo, não é de Deus nem do diabo, não é de Deus nem do diabo. E a terra é do homem, não é de Deus nem do diabo. E a terra é do homem, não é de Deus nem do diabo. Não é de Deus nem do diabo, não é de Deus nem do diabo. Considero o Glauber Rocha assim, não porque ele morreu e vira herói, o maior cineasta do mundo. É uma perda irreparável para o nosso cinema. Só peço a Deus que apareçam outros Glauber por aí, para a gente continuar nesse trabalho, nessa luta. Com Deus e o Diabo, Glauber foi premiado em festivais da Itália e do México. Em 1978, um júri formado por críticos de todo o mundo atribuiu ao filme o 36º lugar entre os 100 melhores filmes de todos os tempos. Outra obra pouco conhecida de Glauber Rocha é o documentário Maranhão 66, que mostra a posse de José Sarney no governo do estado e os problemas sociais do Maranhão. O Maranhão não quer a miséria, a fome e o analfabetismo, as mais altas taxas de mortalidade infantil, de tuberculose, de malária, de xistosoma, como o exercício do cotidiano. Terra em Trânsito, que gerou muitas polêmicas e teve problemas com a censura, foi premiado pela crítica do Festival de Cannes e 8 vezes pelo júri de um festival na Suíça. O filme tem como cenário o país do Eldorado, uma síntese glauberiana da cultura, dos problemas sociais e da política da América Latina. Eram países selvagens. Enquanto eu não escrever um livro sobre o cinema novo brasileiro, vai continuar os mesmos equívocos. É natural, quer dizer, todo fenômeno histórico, por exemplo, como a Revolução Modernista de 1922, ou o movimento romântico brasileiro, ou a Revolução Tropicalista, o cinema novo, o movimento da Bossa Nova. Aruac não fuma não, mas eu fumo. É preciso cortar o cigarro, porque o fumo é o maior inimigo do homem. Depois de um outro filme experimental, o longa-metragem Câncer, Glauber volta ao sertão para retomar em O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro as aventuras de seu personagem mais famoso, Antônio das Mortes, um matador de cangaceiros. Com ele, Glauber ganhou o prêmio de melhor diretor em Cannes em 1969.
último filme que eu realizei no Brasil foi o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, em 1968, que ganhou o prêmio de direção no Festival de Cannes de 69. Em seguida eu fui para a África, onde filmei O Leão de Sete Cabeças, e depois para a Espanha, onde filmei Cabeças Cortadas. Voltei para o Brasil. Cabeças Cortadas foi proibido, eu cheguei à conclusão que aqui não era possível levar o meu discurso avante, senão eu é que seria degolado. Ainda no exílio, Glauber levantou outra polêmica ao apoiar o projeto de abertura política do presidente Geisel. Eu não tenho posição política, quer dizer, ter posição política hoje é uma coisa absolutamente ridícula, porque o mundo oscila entre várias coordenadas, como eu demonstro no filme, quer dizer, é um momento de grandes transformações. No Brasil, por exemplo, os partidos políticos foram dissolvidos, estão se criando outros partidos políticos, quer dizer, um brasileiro definir uma posição política no atual quadro político do país é até ridículo. Hoje é um dia de profundo luto para a cultura nacional. Existirá uma síntese dialética entre o capitalismo e o socialismo, estou certo disso. Glauber só voltou ao Brasil em 76. No ano seguinte, fez o explosivo documentário sobre a morte do pintor Di Cavalcanti, premiado pelo júri de Cannes, mas embargado na justiça pela família do pintor. Em março de 77, um choque para Glauber. A morte de sua irmã, a atriz Aneci Rocha, num acidente. Cabeças Cortadas, filmado na Espanha em 1970, só foi liberado pela censura no Brasil em 1979. Do exílio a Eldorado. É uma continuação metafórica de Terra em Transe, porque Paulo Outram representa o Porfírio Dias I, não, em Terra em Transe, e aqui é a viagem onírica ao centro mítico do inconsciente hispano-americano. Cabeças Cortadas é um filme sobre a loucura, meus amigos, a loucura da violência. Tanta violência que foi cometida em nome da paz, do humanismo, do amor, da esperança. Dame un beso, por favor. Sí, señor. Dame un beso. 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 Dame, papito. Dame un beso, por favor. Dame un beso. Dame un beso. Dame un beso, dame un beso. Dame un beso. Dame un beso, por favor. Sí, señor. Me haces daño. Dame un beso. Eram 9 horas. A pedido da mãe de Glauber, o pastor protestante Nemias Marian encomenda o corpo. A família canta o hino religioso Pendão Real. Na voz de Maria Lúcia Godoy, uma das músicas que Glauber mais gostava, As Baquianas de Vila Lobos. Às 9h30 da manhã, o fim do velório. A mulher de Glauber, Paula, é confortada pelo poeta Tiago de Mello. O filme de Glauber Rocha, proibido pela direita, ou seja, pela censura ditatorial que estava instalada até passar a vigorar as aberturas do general Geisel.
entendeu? E censurado, então, pela ditadura e censurado pela esquerda. Você entende? Então, a verdade é essa, de forma que eu fiquei decapitado de cabeças cortadas. Glauber escreveu 3 livros. Revisão crítica do cinema brasileiro, que o tornou famoso antes mesmo de seus filmes, o romance Ribeirão Sussuarana, de 78, e Revolução no Cinema Novo, lançado no ano passado. De forma que esse papo de filosofia não tem no Brasil, ninguém lê. Então, meu livro, né, foi lançado. Então, lançado e tal, aí a crítica logo esculhambou, não souberam ler o livro. Então, o livro não foi promovido. E não se distribui livros no Brasil, então só tem 400 livrarias. Então é o seguinte, não tem. Então é o seguinte, o que acontece? O cara não sabe ler o que eu escrevo, diz que é metáfora, símbolo, tem isso e tal. É o melhor livro de literatura escrito na literatura latino-americana aqui, olha. Aqui. O Jorge Amado e o Garcia Marques leram e ficaram bestas. Às 10h30 chegou ao cemitério São João Batista o corpo do cineasta baiano Glauber Rocha. Amigos, colegas e familiares o aguardavam desde cedo. O cemitério estava lotado. Quando eu der ação, vocês, olha, quando eu der ação, vocês vêm andando pra cá conversando, pode também assoviar, cantarolar conversando, em tom alto e baixo, mas não acavalar a voz. E aí vem pra aqui, mas, ô já, quando eles chegarem e conversarem com vocês, aquele grupo lá, aí sai um pro lado, sai outro pro lado, não embola aqui no meio do campo não. Pode vir até aqui, depois vai pro fundo outra vez, faz umas 2 ou 3 evoluções, até dar o negócio. O mundo tá no alori, alori Caiambu. A Idade da Terra, o último longa-metragem de Glauber Rocha, não provocou polêmica só no Brasil. Atacado pelos críticos italianos no Festival de Veneza, Glauber reagiu furioso. Pensaram que o filme era louco, incompreensível, que eu tinha deixado de ser marxista para virar cristão, e que então que a minha visão do mundo já não estava mais comprometida, disseram que eu tinha traído os princípios revolucionários, quer dizer, me atacaram ideologicamente, querendo me imputar responsabilidades políticas, quer dizer, e foram incapazes de entender o sentido, a novidade formal do filme, porque são ignorantes. Os filmes do Glauber são isso. É um lamento, é um grito, é um berro. Essa herança que fica de Glauber. Fica de Glauber para nós a herança de sua indignação. Eu mostro no filme que o mito cristão, que é o mito solar, vem da Ásia, vem da África, vem do Oriente Médio, e que a Europa sequestrou a verdadeira identidade de Cristo, entende, importando um Deus. Então eu disse que, como o filme mostra um Cristo negro, interpretado por Antônio Pitanga, um Cristo pescador e místico, interpretado pelo Jesse Valadão, mostra o Cristo que é o conquistador português, o São Sebastião, o Dom Sebastião, interpretado pelo Tarcísio Meira, mostra o Cristo guerreiro Ogum de Lampião, interpretado por Geraldo Del Rey, quer dizer que são os 4 cavaleiros de Apocalipse que ressuscitam o Cristo no terceiro mundo, recontando o mito através dos 4 evangelistas, quer dizer, são os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, e os 4 cavaleiros de Apocalipse, cuja identidade eu revelo no filme,
quase como se fosse um terceiro testamento, o filme assume um tom profético, realmente bíblico e religioso. Vou passar um pouco aí. A nebulosa do caos, do nada. Ou seja, Deus, quem não acredita em Deus, acredita no nada. Se o nada for Deus... Da coroa, feita com a pena do pássaro sagrado da eternidade. Use somente nos grandes momentos de suas grandes batalhas. Esse caixão, esse túmulo, eu quero dizer duas palavras aqui. Eu trouxe esse homem ao mundo com dores de paz. E vi muitas vezes ele cantar e sorrir em doce estribilho. Este rapaz, o sangue do meu sangue, o meu fruto, o meu filho. Aqui jaz o meu marido, a minha filha Nessi, que também morreu de uma morte muito triste, mas isso dói em mim, mas dói em mim muito. Mas eu sou uma moça que crio muito em Deus e estou pensando que esta jornada é cansada, é muito difícil para mim, muito difícil para mim mesmo. Mas Jesus Cristo me disse que a jornada é cansada e tu canses da caminhada. Segura na mão de Deus e vai, não olhes para trás. Glauber, meu filho, meu amor, minha tudo na vida. Adeus, Glauber, até logo. Um dia nós encontraremos os três lá, os quatro. Eu, você, Nessi e Adamastor, que foi o nosso baluarte. Eu aprendi com Glauber Rocha muita coisa. Aprendi o amor pelo meu país. Aprendi o amor pelo cinema. Aprendi com o Glauber a gostar de representar no meu trabalho o homem e o comportamento do homem brasileiro. O Glauber Rocha fez a minha cabeça. E o Glauber, tenho certeza, fez a cabeça de toda uma geração. O que o Glauber fez no Brasil, para a cultura brasileira, é tão grandioso que dificilmente será entendido nesse momento do trauma da morte dele. A obra de todo grande artista como Glauber, ela só será entendida ao longo da história.
Mas eu tenho certeza de que a última grande obra do Glauber foi a morte dele. Aqui nesse momento, o Glauber está conseguindo unir toda a intelectualidade brasileira e todos os cineastas brasileiros. Ele está fazendo com a morte dele o que ele quis fazer durante a vida, que era unir nós todos em torno de um tema e de um objetivo comum, que era, através da nossa arte e da nossa cultura, encontrar o nosso país. Era isso. Glauber, você está subindo, Glauber. Você está subindo, Glauber. Deus te dê paz. Todas as cabeças cortadas é o meu passado. Eu estou aqui brincando com a criança porque eu estou interessado no presente e no futuro. Atenção, silêncio aí nas plateias circulares. Vai, Roberto, solta. Som. Cena 1, tomada 1. Rede Globo apresentou Globo Repórter.